E realmente, começou a derrubar tudo aquilo que eu acreditava, toda a minha fé. Eu comecei a ter crises de ansiedade, eu comecei a não querer mais estar envolvido na igreja. Muitas das vezes eu ficava sem ir para a igreja, usava desculpas de não querer ir, eu sentia muita dor nas pernas. Eu realmente sentia por causa da deficiência e usava aquilo ali como justificativa para não ir para a igreja. E, cara, não era uma coisa que eu gostava que acontecesse, mas acontecia. Eu comecei a não querer mais ficar depois do culto, eu gostava muito de conversar e não quis mais ficar. E passa tempo e acontece um outro problema comigo. No ônibus, em setembro, eu indo pra Madureira, o ônibus freia e meu ombro ele desloca. Eu tava segurando assim e meu ombro desloca, meu ombro fica e desloca. Eu lembro que eu estava sozinho, os meus pais não estavam ali. Um moço, inclusive da igreja, me ajudou naquele momento, me ajudou a descer do ônibus. Aí eu liguei pro meu tio veio me buscar. Não queria contar pros meus pais, porque meus pais, eu sei que iriam ficar desesperados. No meio do caminho, o ombro voltou pro lugar, né? E chegando em casa, o ombro deslocou de novo. Tive que ir pro hospital. Aí lá no hospital eu fiz o exame para ver como o ombro estava, fiz o raio-x, o ombro estava realmente deslocado. E na hora que o médico ia colocar a mão no ombro para colocar ele no lugar, o ombro voltou de novo sozinho. Eu comecei a chorar, porque eu sabia que se ele colocasse a mão ali ia doer muito, que dizem que dói demais. Então, eu comecei a dar glória a Deus ali na frente dele, quis nem saber, glorifiquei a Deus porque o ombro tinha voltado ao lugar. Então, depois eu perguntei para ele, tem alguma forma, né, do ligamento não ter rompido? Porque ele tinha afirmado que o ligamento do ombro rompeu. Aí eu questionei ele, será que tinha alguma forma? Ele falou que não tinha, o ligamento realmente rompeu. Até aí tudo bem. Aí eu fico em casa nesse tempo, me recuperando, né? Eu tenho dificuldade de andar, assim, eu ando, mas eu tenho dificuldade de me equilibrar pelo fato da pouca musculatura e pelo fato da minha perna ser maior que a outra. Então é difícil de andar com os dois braços, com um só era mais difícil ainda. Questão de descer a escada e tudo mais, eu tive que ficar em casa. E nesse momento ocorreu uma questão muito delicada também, porque eu comecei a não sentir falta da igreja. Só que eu comecei a perceber que não era falta de estar em uma igreja, mas era de estar na igreja que eu estava. Ou seja, eu não queria estar em comunhão naquela igreja, mas eu queria estar em qualquer outra igreja, entre aspas. E, cara, eu comecei a questionar aquilo, eu conversei com meu tio é pastor, perguntando o que poderia ser aquilo. Ele falou que eu poderia estar com o sentimento de querer já sair dali, desanimado, de não querer estar ali, mas eu fui tentando lidar com aquilo. Eu lembro que eu conversei com um amigo meu sobre essa questão. Cara, ele estava também vivendo a mesma questão, de estar desanimado. A gente chegou à conclusão de que aquilo ali, que a melhor decisão era que a gente continuasse naquela igreja, né, que a gente não saísse. Só que ocorreu outros problemas ao longo do caminho, era tempo de eleição. Na mesma semana aconteceu um problema na igreja matriz desse ministério que fazia parte, que a gente não gostou. Não vou entrar nesse assunto, mas a gente não curtiu nem um pouco, a gente se desanimou. E o que a gente pensou, pra eles deu certo, mas pra gente não dá certo. Tá tudo bem? Então, que os incomodados que se mudem. Né? No culto da noite, na nossa igreja, a gente pensou que tudo iria bem, mas acabou que também ocorreu outras coisas. Tinha acabado de ter eleição, assembleia e eleição era uma coisa que não estava batendo muito bem, estava dando muito bem. E, cara, eu fiquei num estado depressivo muito grande. Eu comecei a não ir mais para a igreja. Parei. Aquele ali tinha sido o último culto que eu fui. Eu era professor da IBD e eu lembro que quando eu fui tentar dar aula, eu passei mal. Eu tive que ir para casa, eu concluí, mas não consegui ficar até o final. Eu literalmente passei mal naquele momento. Não participei de culto mais. E, cara, eu entrei em uma crise muito grande. De fé, de querer sair da igreja, de questionar Deus de novo, de duvidar de muitas coisas, de querer morrer. Eu queria morrer. Pra mim a vida não fazia sentido mais. Eu me decepcionei muito com a igreja. E eu lembro que os meus pais ficaram muito nervosos, porque nunca me viram daquele jeito. Eu chorava, eu ficava desanimado, daquele jeito no sentido da forma que eu fiquei com relação à igreja. Entende? Eu fiquei com raiva. Eles nunca me viram daquela forma. Né? Com raiva da igreja. Ainda que antes eu não queria ir, eu não tinha raiva. Mas eu só não queria estar lá. Agora eu comecei a ter raiva.
da igreja. E, cara, comecei a tentar entender aquilo, questionar Deus. Eu lembro que eu estava orando no corredor da minha casa. E eu comecei a orar a Deus falando com Ele: me tira de lá, eu não quero mais estar lá. Me permita que eu saia dessa igreja. E eu lembro que Deus falou comigo, me permitindo ir para lá, para sair de lá, ir para outra igreja. E a igreja que eu acompanhava muito era a Onda Dura. Já acompanhava o pastor Lipão, era uma igreja que eu gostava muito. E eu decidi, né, orando a Deus, ir para lá. Né, eu tomei essa decisão na virada do ano, de 2022 para 2023, em janeiro. Em janeiro de 2024, eu fui conversar com o meu antigo pastor. Foi uma coisa muito difícil para mim. Eu gostava muito dele, gostava muito de mim, eu cresci ali. Foi uma coisa que eu chorei, né? Eu vi os olhos dele cheios de lágrimas. Foi uma coisa muito dura, mas era uma decisão que eu precisava tomar, porque se eu ficasse lá, as coisas iriam piorar para mim. Então é uma igreja que eu respeito muito, é uma igreja que eu carrego no meu coração, é uma igreja que eu cresci, não tenho qualquer raiva mais dela, né? É uma coisa que ela não tem nada a ver com isso. As pessoas me tratam muito bem, eu sou muito grato a isso. Às vezes eu visito lá, tá tudo bem, tem pensamentos diferentes. E, cara, a igreja é reino da mesma forma. E eu resolvi ir pra Onda Dura. Eu já tinha visitado, eu comecei a visitar mais ela. Tomei essa decisão de ir pra lá. E lembro que eu participei do GP. GP é um grupo pequeno. Um momento ali de comunhão, a parte do culto que a gente tinha. Eu lembro que o GP, o primeiro GP que eu participei, tinha o Rafael, o Rodrigo, Kleber, o Daniel e, se eu não me engano, Cleison também estava. E, cara, foi a primeira vez que eu tive sentimento de ser amado por pessoas da igreja. Não é que eles não me amavam, nunca. Mas eu senti pela primeira vez isso. Eu tive esse sentimento. Eu me senti muito abraçado por eles. Eu senti, cara, como se eu conhecesse eles há muito tempo. Me trataram de uma forma, cara, incrível. Incrível, cara. Eu tomei a decisão, eu quero continuar. Foi aquele GP ali que me influenciou a querer permanecer naquela igreja. Sou muito grato a Deus por isso, grato a eles, né? Eu tô citando o nome deles, né? Mas, cara, é algo que eu carrego, é algo que eu amo viver hoje. E é algo que eu, cara, quero carregar comigo a minha vida inteira. Foi passando tempo, eu acabei trancando a matrícula da faculdade. Conforme o tempo foi passando, porque eu estava passando muitas coisas emocionais ainda, muitos conflitos, e não queria mais ter esse movimento com a faculdade, porque eu não estava dando devido valor a ela. Então eu tranquei a matrícula, decidi dar um tempo dela. E, cara, o ano foi passando, eu comecei a tomar remédio de ansiedade, também era antidepressivo ao mesmo tempo. Tentei fazer tratamento psicológico, mas acabei abandonando. E foi passando e chega no final do ano de 2023. E eu começo a ter uma crise na fé. Em que sentido? Eu começo a questionar Deus novamente. Por que o ímpio? Porque pessoas ao meu redor que muitas das vezes não têm vida íntegra, santa, muitas das vezes conquistam o que eu desejo. Muitas das vezes parece que estão vivendo muito melhor do que eu e eu estou passando por tudo. É literalmente o questionamento de Asaf no Salmo 73. Por que o justo sofre, que o ímpio parece que não passa por nada? Eu comecei a questionar aquilo, comecei a duvidar de novo de Deus, comecei a questionar Ele, e eu comecei a ter medo. Comecei a temer, a minha fé começou a desabar, a quebrar. Eu lembro que o antigo pastor da minha igreja, ele me levou para o Salmo 73, mandou eu ler aquilo, e eu me vi ali como Asaf. Eu comecei a ter crise na fé, comecei a ter medo, e fui levado para Marcos 4, é o Evangelho de Marcos, onde os discípulos estão com Jesus no barco, começa uma tempestade. Jesus, no meio disso tudo, está dormindo, está tranquilo, relaxando, de boa. E eu acho engraçado isso, porque eles questionam a Cristo: Mestre, não importa que nós morramos. Jesus se levanta, acalma a tempestade e olha para eles e fala com eles: homens de pequena fé. Cara, é louco, porque eu penso que o barco é minha fé, eu estou nesse barco e Jesus está lá comigo dormindo. Só que aí quando a tempestade vem eu fico desesperado.
Mas quando eu olho para Cristo, ele está dormindo, ele está tranquilo no meio de tudo isso. No meio desse vendaval, ele está de boa. Cara, essa é a ideia. É olhar para aquele que está no barco conosco. Não é chegar a Cristo e perguntar, não importa que nós morramos, mas falar com ele: bom mestre, obrigado por estar comigo nesse momento, por estar me ajudando, por, cara, não permitir que nada de mal aconteça comigo. Entende? Então, é essa a ideia. Mas, graças a Deus, aos poucos fui melhorando e resolvendo. E vira o ano 2024 e eu converso com o pastor da igreja, o pastor regional, o pastor Fábio. Ele me aconselha algumas coisas a fazer. Uma coisa que ele me aconselhou é cuidar do meu corpo, cuidar de mim para que eu possa cuidar daquilo que Deus colocou nas minhas mãos, porque realmente eu não cuidava do corpo. Quando eu desloquei o ombro, eu não fiz exame para ver se o ligamento estava rompido, eu não procurava tentar uma solução para as dores, já que os médicos nunca passaram qualquer tipo de remédio para mim. E ele deu essa ideia para mim e, cara, parando para pensar, realmente fez sentido. É cuidar de mim para que eu possa cuidar daquilo que Deus me conceder. E eu comecei a cuidar do meu corpo. Eu fui ao médico, o médico passou um remédio para mim, para o joelho, para a articulação do joelho, mandou fazer o exame do ombro. Graças a Deus o ombro não estava com o ligamento rompido, como o médico havia dito. E também teve a questão da academia. Ele me enviou para a academia, não esperava que isso acontecesse, mas me enviou para a academia para aliviar as dores ainda mais. E realmente funcionou. A academia tem me ajudado nesse sentido, as dores têm aliviado, têm passado, tem sido uma coisa muito mais tranquila e fácil para que eu passe. E passando o tempo, aconteceu outro porém na minha vida. Houve um ano de batismo na minha igreja, que foi na praia, e eu fui. Só que eu me vi numa situação muito delicada eu não conseguia andar direito na areia. Tirei o aparelho para andar e eu tive muita dificuldade de andar na areia. E aquilo ali me deixou muito chateado, porque eu tive que ficar segurando as pessoas para conseguir andar. E eu me voltei novamente para aquilo que acontecia comigo na infância, de eu ter que segurar nas coisas para andar. E aquilo ali foi muito difícil para mim, porque eu pensei comigo: eu nunca mais vou pisar na praia, porque não dá. A areia me impede, a areia me dificulta. Para que eu não caísse, eu tive que me botar muita força nas pernas, e mesmo assim eu me desequilibrava. Eu sei que ali ninguém se importou em me ajudar, só que eu me importei daquilo que estava acontecendo comigo. E, cara, olhei para aquilo, olhei para mim, cara, e eu pensei: como é que eu vou conseguir realizar aquilo que eu desejo, o meu sonho, o sonho da minha vida é ser pastor, realizar isso se eu não consigo nem ficar de pé direito numa areia? Aquilo ali foi uma coisa delicada pra mim, uma coisa difícil, e, cara, gerou uma tristeza muito grande pra mim. Eu fui viajar, primeira vez que eu viajei na vida, fui pra conferência da minha igreja, e no caminho eu senti muita dor, eu senti muita dificuldade por causa eu fui de carro pra lá. Fui em Joinville, fui de carro. Foi uma experiência dolorosa demais. Ao mesmo tempo foi legal por ter pessoas ali comigo, mas foi muito doloroso para mim. Quando eu voltei da conferência, eu voltei num estado depressivo, de que a vida novamente não fazia sentido, porque eu só passava dificuldade e parecia que as dificuldades estavam piorando para mim. Por quê? Aconteceu no momento do culto lá na conferência, que Deus falou exatamente assim para mim: coloque a sua casa em ordem. E eu vi aquilo ali de Deus, para mim foi um choque muito grande. Eu sabia que estava tudo desorganizado dentro de mim, mas eu não abria os olhos quanto a isso. E quando ele abriu os meus olhos para ver que tudo estava uma bagunça dentro de mim, meu mundo caiu, desabou. Porque eu olhei para mim e vi tudo que estava errado dentro de mim. E, cara, eu entrei em um estado muito de tristeza, de angústia, de medo, e novamente em estado depressivo. Às vezes eu olhava para a janela e pensava em me jogar. Eu não tentei em nenhum momento me matar, mas pensei em morrer. Cara, eu comecei a não querer levantar da cama, eu não queria sair de casa, eu não queria estudar, que é uma coisa que eu amo fazer hoje.
ler livros, escutar música, nada disso estava me ajudando. Eu sentava no chão e orava e falava com Deus, questionava e chorava. Chorava. Novamente eu vim na situação de depressão. Eu fui ao médico, a médica me falou que tive episódio depressivo, ainda às vezes tenho, infelizmente. E ela me mandou um remédio para tomar. O remédio tem me auxiliado, pela graça de Deus, fazer tratamento com psicóloga. Cara, uma coisa que tem me ajudado muito, além disso tudo, é obviamente Deus. Acima de tudo, Deus tem me auxiliado, que eu não seria nada sem Ele. Essa é a verdade. Ele foi muito bondoso comigo e tem muita paciência comigo, né? Porque, como viram, eu questiono muito a Ele. Ele foi muito misericordioso comigo. E, cara, é algo que eu sou grato a Ele. Às vezes eu tinha medo de falhar com Deus, é um medo infundado. Como é que eu vou ter medo de falhar com Ele, se eu sou humano? Eu vou falhar com Ele. Mas é uma falha que muitas vezes eu não consigo me levantar. Mas Ele é muito bom. Ele é muito gracioso comigo. Cara, hoje, na igreja que eu sou apacentador, sou líder de IGP, sou discipulador, sou discipulado, que era uma coisa que eu desejava muito, ter alguém que me acompanhasse na caminhada. Cara, tá sendo algo ótimo, porque aquele castelo que Deus derrubou de cartas, Deus está reconstruindo. Né? Ele está usando a minha igreja atual para me ajudar, está usando pessoas, está usando amigos. No GP passado, eu chorei pela primeira vez na frente das pessoas, de amigos. Um casal de amigos, Natan e Débora, que me acompanharam a vida inteira. Nunca tinham visto eu chorar. E eu chorei. Eu coloquei pra fora o que eu estava enfrentando. E, cara, eu realmente não consegui segurar aquele choro. Eu realmente precisava colocar aquilo pra fora que eu estava enfrentando. É doloroso? Muito ter que ver pra mim, ver que tudo tá bagunçado, ver que tudo tá difícil de se lidar. Mas Deus tem me fortalecido. Deus tem colocado pessoas para me ajudar. Eu sou muito grato aos amigos, aos meus pastores, às pessoas que têm me acompanhado. Eu não posso deixar de citar o Renan e a Ingrid, que foi esse casal que também estava lá conosco, que, cara, Deus também tem usado para me ajudar. E esses amigos meus falam muito comigo. Se você se enxergasse da forma que nós te enxergamos, as coisas seriam diferentes. Eu não me enxergo da forma que eles me enxergam. Eu me vejo pequeno, eu vejo incapaz, eu me vejo como a pior pessoa da Terra. Isso é um pecado que eu cometo, eu reconheço isso. É uma coisa que eu estou aprendendo a lidar. Eu estou aprendendo a lidar com essa deficiência, eu estou aprendendo a viver bem com ela. Tentando olhar com o olhar de Deus. Eu creio que Deus não me vê com a deficiência. Só que eu não aprendi a me amar da forma que eu devo. Eu amo muitas das vezes mais o meu próximo do que a mim mesmo. E isso é um erro. Né? Eu tenho amigos, cara, que falam muitas palavras boas pra mim. Isabela. Eu tenho pessoas que me acompanham, cara, que me ajudam. Pessoas que, cara, eu não tenho do que reclamar. São amigos e amigas que estão me acompanhando em todo esse momento, cara. Em todas as dificuldades, estão lá dispostos a me escutar. Eu não sou muito simpático às vezes, e nem muito carinhoso, mas de coração, cara, eu amo cada um de vocês. Cada uma pessoa que eu citei aqui, eu amo vocês de coração. Vocês são pessoas que eu vou levar pro resto da minha vida. Rodrigo da Onda, o outro Rodrigo também, que é um amigo meu. Cara, eu sou muito grato a vocês e pela vida de vocês. Que Deus abençoe vocês grandemente por estar me acompanhando nessa jornada, por estar me ajudando, por ter paciência comigo. Às vezes se estressa comigo, mas obrigado mesmo, de coração, cara. Posso deixar de agradecer o Nelson e a Cléia. Nos momentos que os meus pais não tinham onde morar, eles abriram as portas de casa para a nossa família, para minha família. E, cara, eu louvo a Deus por cada um de vocês, de coração. Eu sei que às vezes eu dou trabalho, né, por tudo que eu passo, por olhar para mim de uma forma que eu não devo, mas sou muito grato a vocês, de coração. O meu desejo é que o futuro de vocês seja uma bênção. Tem outras pessoas também, é muita gente que me acompanha, mas a Vitória também, tem os meus parentes que me acompanham. Sou grato a cada um de vocês. E antes de terminar, o que eu vivi até aqui,
Eu vou ler umas passagens aqui da Bíblia, falar sobre as aflições que nós cristãos enfrentamos. José, ele enfrentou uma aflição. José ficou preso, foi acusado injustamente. Eu não sei, a Bíblia não fala, mas pode ser que ele tenha questionado a Deus por que aquilo. Jó, o reverendo Emílio, ele fala na pregação dele, Jó não leu o livro de Jó para entender o que ele estava enfrentando. E é real, Jó não sabia o que ele estava enfrentando, mas Jó, no final da vida dele, falou: antes eu só ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Cara, isso é algo absurdo de se escutar. Jó foi fiel em muitos momentos ali, ele questionou a Deus, a gente vê isso, mas ele foi fiel a Deus, ele foi firme. E cara, no final da vida dele ele fala que agora os meus olhos te veem. Ou seja, o processo, ele não é algo ruim. A luta, a adversidade não é algo ruim, é algo bom. É algo bom de se passar, querendo ou não. Obviamente a gente não vai querer viver um sofrimento, mas quando o sofrimento vier, a gente percebe que o sofrimento nos faz estarmos diante de Deus, de joelhos diante dele. Cara, isso é algo que a gente tem que levar no nosso coração. Paulo, em 2 Coríntios 12, ele vai falar que ele tinha um espinho na carne. E ele pediu a Deus para retirar esse espinho da carne. Mas Deus falou com ele: a minha graça te basta. Ou seja, a graça de Deus se aperfeiçoava nos sofrimentos de Paulo. Cara, é isso que a gente tem que olhar. É isso que a gente tem que enxergar no momento da aflição, no momento da dor, no momento da adversidade. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9, vai dizer o seguinte: de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. E o versículo 16 da mesma passagem, ao 18, vai dizer: por isso, nunca desistimos. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Em Mateus 11, Jesus vai falar algo que a gente tem que levar no nosso coração, é algo muito importante, creio eu, para todos os cristãos, todas as pessoas que estão cansadas e são aflitas. Mateus 11, versículo 28 em diante, vai dizer: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhe ensine, pois sou manso, humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Em João 16, versículo 33, Jesus vai dizer: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Entende? A gente vai passar por todas as aflições, todas as dificuldades, todos os combates, mas o sofrimento nunca é em vão. Ele tem um propósito, ele tem um motivo, é nos moldar. Se eu posso afirmar que hoje eu tenho um caráter, não é graças à minha competência, mas é graças a Deus que usou o sofrimento para me moldar. Se não fosse Ele, eu não seria o que eu sou hoje. Eu tenho muito que melhorar, eu tenho muito que crescer, eu tenho muito que buscar. Mas, cara, Ele é gracioso e misericordioso comigo. Romanos 8, versículo 18 vai dizer: considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Eu posso passar por tudo isso, mas é momentâneo. Eu sou peregrino nessa terra. No céu eu correrei com uma corça. Eu estarei, cara, livre desse fardo, dessa dificuldade, dessa luta. Eu poderei correr, eu não consigo correr atualmente, por causa da deficiência. Mas quando Cristo vier para buscar a igreja, enfim, o meu corpo será transformado. Então, que eu consiga passar isso. O que me custa passar por uma aflição momentânea para viver a eternidade feliz junto a Cristo? C.S. Lewis tem uma frase assim: o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Deus muitas das vezes usa o sofrimento para que outras pessoas consigam mais enxergar Ele.
Moisés, ele viu mais a Deus no deserto do que no palácio de Faraó. E é essa a ideia, entende? É vermos mais a Deus no momento de aflição, de luta e de dor, entende? Então, que se dessa forma esse testemunho possa servir para vocês, para que possam olhar para Deus, para que possam ver que vocês não são bons, que vocês não são fortes, mas é Deus que concede essa força, essa bondade a vocês. Nós somos seres humanos e falhos, pecadores, erramos muitas vezes, mas Deus é gracioso e misericordioso, Deus é maravilhoso e amoroso. Então, que vocês possam olhar para Cristo, que de certa forma vocês possam se inclinar para Ele através desse testemunho. Esse é o meu real desejo. É isso.